Boa noite, irmãos. Amém? É bom estar aqui, é bom voltar a este lugar. Eu estou contente este final de semana, apesar de nós termos um grupo bom viajando, mas é um final de semana que eu estou recordando dos cultos, muito dos cultos do passado. Ontem nós tivemos no culto ali na casa da irmã, muito obrigado, meu querido pastor, ali na casa da irmã Nilta, e a gente recordou aqueles cultos do passado, não é? Aqueles cultos quando nós não tínhamos tantas pessoas, tanta gente, mas aqueles cultos daqueles anos 80, e foi muito bom, não é? Pelo menos gostei muito, foi muito agradável estar ali comemorando, relembrando aquilo que Deus tem feito na vida não só da irmã Nilta, na vida da Nelly, na vida também do Nilton, então foi muito legal. E hoje quando a gente canta, hoje pela manhã nós cantamos a capela, agora à noite ao piano, a gente se recorda também daqueles anos, não é? Então a gente se recorda e são cultos mais sem tecnologias, mas mesmo assim, com toda certeza, são cultos gostosos, são cultos que falam as nossas vidas e são cultos que falam aos nossos corações. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá no livro de Juízes, capítulo 16. Nós vamos ler a palavra, nós vamos pensar naquilo que a palavra tem a nos falar nesta noite. Juízes 16. Abra aí a sua Bíblia, Juízes 16, por favor. Você vai encontrar, fica no Velho Testamento, Juízes, não é? Você vai encontrar Josué, você vai encontrar Juízes e em seguida você vai encontrar Ruth. Só procurar aí, você encontra. É logo no início, não é? Amém? Permaneça com suas Bíblias abertas, porque nós vamos conversar um pouco nessa noite sobre a história de um homem que a gente poderia dar vários temas aqui para esse sermão. E talvez um desses temas, eu me lembro que nos anos 80, já que nós estamos nostálgicos hoje, nos anos 80, existia um programa na TV, e esse programa dava sempre ao meio-dia. E tinha um rapaz no seminário, gente muito boa, e ele gostava muito de assistir esse desenho. Esse desenho passa ainda nas TVs por assinatura, chamado He-Man. E era interessante que He-Man gritava, eu tenho a força. E era muito interessante que ele saía do seminário gritando, eu tenho a força, e passava no corredor gritando, eu tenho a força, e entrava no quarto e assistia He-Man, porque ele gostava muito daquele desenho. E é um desenho que eu tenho certeza que muitas pessoas assistiram aquele desenho. Marisa está rindo ali, ela está rindo, ela assistia, era fã do He-Man, como muitos aqui nessa noite, com toda certeza, viam He-Man. O personagem bíblico desta noite, poderíamos dar o tema do sermão, eu tenho a força. Porque esse personagem bíblico, ele nos fala de alguém que realmente tinha a força, de alguém que possuía uma força descomunal, e a história desse homem, ela está narrada desde o capítulo 13 de Juízes, e essa história é muito interessante, porque essa história vai até o capítulo de número 16. A Bíblia, então, ela dedica alguns capítulos à história desse homem. E para falar da história desse homem, eu preciso falar do período em que esse homem, ou do período em que o povo de Israel vivia. Quando o povo de Deus saiu do Egito, quando o povo de Deus foi trazido por Deus do Egito, quando foi tirado por Deus do Egito, este povo então foi à terra prometida, e quando esse povo chegou lá, a Bíblia então nos diz que Deus levantou alguns homens, e esses homens seriam homens que deveriam cuidar do povo, homens que deveriam julgar o povo, e esses homens então receberam nomes de juízes. Eram homens que eram responsáveis exatamente por aquilo que acontecia na vida do povo. Aqueles homens então, eles julgavam o povo, as pessoas entravam e aquelas pessoas saíam, mas aqueles homens eram homens que lideravam o povo. Desde aquela época, os juízes já tinham importância, e essa importância ela nos vem até hoje. Mas qual é a história de Sansão? Qual é a verdadeira história de Sansão? A partir do verso 15 do capítulo 16, nós lemos assim: então ela lhe disse, como pode dizer que me amas, se o teu coração não está comigo? Já zombaste de mim 3 vezes e ainda não me revelastes em que consiste a tua força. E visto que ela o importunava todos os dias com suas palavras, cansou-se tanto que a alma dele se angustiou até a morte. Então ele lhe revelou tudo, jamais se passou navalha em minha cabeça, porque sou nazireu de Deus
desde o ventre materno. Se me fosse rapado o cabelo da cabeça, minha força seria, e eu ficaria fraco e seria como qualquer outro homem. Vendo que ele revelara tudo o que tinha no coração, Dalila mandou chamar os chefes dos filisteus, dizendo: subi mais uma vez, porque agora me abriu todo o coração. E os chefes dos filisteus subiram ao encontro dela, trazendo as moedas na mão. Então ela o fez dormir no seu colo e mandou chamar um homem para lhe rapar as 7 tranças da cabeça. Depois o deixou vulnerável e sua força desapareceu. E lhe disse: Sansão, os filisteus estão te atacando. Acordando do sono, ele disse: sairei e me livrarei como das outras vezes. Mas ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Então os filisteus prenderam, furaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza, amarraram-no com 2 algemas de bronze e o fizeram girar um moinho no cárcere. Mas o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo, logo depois de rapado. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? A história de Sansão começou lá em Dan, na tribo de Dan. E a Bíblia nos diz que lá na tribo de Dan havia um homem em Zorá, e esse homem chamava-se Manoá. Está na Bíblia essa história. E Manoá casara-se com uma mulher que era estéril. Essa mulher não podia ter filhos. E a Bíblia nos diz que um determinado dia um anjo apareceu àquela mulher. E o anjo então disse: ó mulher, você que é estéril, né? Você que diz que não pode ter filho, você que não tem filho, mas desde a luz, desde que você nasceu, eu quero te dizer que você engravidará e você terá um filho. E aquela mulher ficou olhando para o anjo, e então o anjo disse: agora toma cuidado, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa alguma impura, porque engravidarás e terás um filho, e sobre a sua cabeça, ou a cabeça dele, não passará navalha, porque o menino será nazireu de Deus desde a ventre de sua mãe, e começará a libertar Israel do domínio dos filisteus. Sansão, na verdade, ele foi fruto de uma grande promessa. Sansão foi anunciado desde o seu nascimento por um anjo. Sansão, na verdade, antes mesmo do seu nascimento, a Bíblia nos diz que Sansão, ele foi consagrado. Então, Sansão era um nazireu. Sansão não podia beber nenhum tipo de bebida alcoólica. Sansão não podia cortar os seus cabelos. Sansão, então, era um escolhido de Deus, um separado de Deus. Sansão nasceu com uma missão específica. A história de Sansão, na verdade, ela se parece muito com a história das nossas vidas. Nós nascemos com missões específicas. Nós nascemos e nós somos escolhidos por Deus, e Deus quer e Deus deseja que nós sejamos bênção na sociedade. Quando Deus então nos faz nascer através de Jesus Cristo, quando nós experimentamos um novo nascimento, então nós recebemos de Deus uma missão, exatamente como Sansão recebera. Nós temos então uma missão de abençoar o mundo, nós temos uma missão de viver de forma diferente no mundo, e foi exatamente isso que Deus fizera com Sansão. Ele fizera então uma promessa aos seus pais, e desde o nascimento, antes do nascimento, desde que ele foi gerado, então ele deveria ser uma pessoa separada, uma pessoa escolhida por Deus. Sansão então teve o seu nascimento anunciado por um anjo, e ele foi consagrado. Mas não era só isso. Sansão, desde o seu nascimento, e quando ele começa a crescer, a Bíblia então nos diz que Sansão, ele tinha uma força esplêndida, uma força maravilhosa. E é muito interessante que quando a gente lê toda a história de Sansão, nós vamos ver que Sansão, ele matava leões. Sansão fazia coisas que às vezes nós lemos e nós paramos e pensamos: como pode ser isso? Mas a verdade é que Sansão era um homem de força descomunal, e às vezes eu tento entender a força de Sansão, humanamente falando, e não consigo entender, só sei dizer que ele era um homem muito forte. Tem um esporte aí no Brasil, no mundo, que eu não sei o nome, né, direito, mas é um esporte em que consiste aqueles homens puxarem ônibus, né? São os caras fortes. Tem mulheres que viram pneus de trator, aqueles pneus enormes. Então tem gente que tem muita força,
muita força, mas a verdade é que a força de Sansão, ela se sobrepunha a todas essas forças que você possa imaginar. Sansão foi um homem escolhido por Deus, mas Sansão então, ele tinha uma força milagrosa. A força desse homem era uma força milagrosa. Mas não é só isso. Sansão, apesar da sua força milagrosa, a Bíblia nos diz ainda que Sansão era um homem que na sua gestão, no seu momento em que ele viveu junto ali do povo de Israel, a Bíblia nos diz que o povo vivia sob o domínio dos filisteus. Então foi neste tempo que Deus levantou Sansão, porque Deus queria fazer uma obra através da vida de Sansão, exatamente no meio dos filisteus. Sansão nasceu com uma missão específica, e a sua missão era no centro dos filisteus, no meio do povo dos filisteus. Deus então chama, Deus então tira, e Deus separa, e Deus coloca numa missão espinhosa, uma missão muito difícil, muito difícil. E nós vamos ver por que essa missão de Sansão era uma missão difícil. Mas foi uma missão que Sansão começou a realizar muito bem. Muito bem, Sansão começou a trabalhar muito bem, nos diz a Bíblia, a palavra de Deus nos coloca isso, e Sansão, ele tinha coisas fantásticas na sua vida. Sansão conseguiu vencer muitos inimigos, Sansão foi tomado pelo Espírito Santo de Deus, Sansão então foi uma bênção nas mãos de Deus, mas Sansão tinha algumas coisas que se parecem muito comigo, que se parecem muito com você, e eu quero pensar nisso nesta noite. Primeira coisa que eu gostaria de destacar na vida de Sansão. Sansão veio ao mundo, queridos, como uma grande promessa, como um fruto de um grande desejo dos seus pais. Sansão foi uma pessoa, foi uma criança que foi esperada pelos seus pais. Sansão foi uma criança que foi desejada pelos seus pais. Quantos dos nossos filhos também existem, não é? Quantas vezes nós também desejamos isso? Quantas vezes, não é, nós temos esse fruto, esse desejo, e todas as vezes eu imagino os pais, especialmente aqueles que possuem seus filhos naturalmente, são filhos que são queridos. E quando eu olhava e quando eu ouvia agora a Celinha orando e agradecendo pela vida da Gabriela, eu imagino a satisfação que é para uma mãe ver um filho integrado, tocando e abençoando o povo de Deus. É uma satisfação, que só ela para entender o que é isso. Eu tento traduzir, mas eu não sei o que é. É a mesma satisfação que eu tive há muitos anos de descer nessas águas batismais aqui, nesse batistério com meu pai. É uma sensação que só eu consigo dizer o que é na verdade que eu vivi. Por mais que eu tente falar para você, você não vai entender. E da mesma forma, eu entendo que um filho para um pai, uma filha para uma mãe, é alguma coisa que só a mãe pode explicar, que só o pai pode explicar. E Sansão, na verdade, foi uma criança que foi fruto de um grande desejo dos seus pais. Deus, na verdade, Ele criou o homem para com ele ter um companheirismo. Deus então deu Sansão, e Sansão era companheiro dos seus pais, mas nós fomos criados por Deus para o seu deleite. Deus então nos criou. Deus teve um grande desejo em nos tirar das trevas, em nos trazer para a sua maravilhosa luz. Deus teve um grande desejo, mas não é só isso que nos impressiona na vida de Sansão. Sansão nasceu como uma grande promessa. Seus pais tinham nele uma grande expectativa. Deus o tinha separado para uma grande obra. Todos nós somos grandes promessas quando nascemos. Mas quantas vezes, queridos, quando você nasceu, várias esperanças ou todas as esperanças foram depositadas em você, muitas expectativas de seus pais, seus parentes, e quando você era apanhado, você era segurado, quando você andava de um lado para o outro, eu imagino que a expectativa que as pessoas colocavam sobre você era uma grande expectativa. Mas eu quero te fazer uma pergunta hoje. Será que as expectativas que foram depositadas na sua vida há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, será que elas foram superadas?
Será que você conseguiu superar essas expectativas? Ou será que você vai vivendo por aí de qualquer forma, de qualquer jeito? Mas a verdade é que Sansão se parece conosco porque ele foi fruto de uma grande promessa, mas ele também ele foi fruto de uma grande expectativa que foi colocada sobre a sua vida, assim como foi colocada sobre a sua vida também, meu irmão, sobre a vida de cada um de nós nesta noite. Mas não é só isso. Sansão nasceu num momento conturbado da história de Israel. Sansão nasceu num momento difícil da história do seu povo, muito difícil, da história dos hebreus. Nós nascemos também em situações difíceis. Nós nascemos em períodos conturbados da história, e todas as vezes nós vivemos isso, e todos os dias nós vivemos períodos conturbados, todos os dias a gente vive exatamente isso. E as reclamações, elas são quase as mesmas, nós só mudamos de tempo, mas o tempo passa, as dificuldades são as mesmas, e a única diferença é que essas dificuldades, elas têm aumentado dia após dia, e eu não sei, irmãos, o que será daqui a 20, daqui a 30 anos. Eu tento imaginar o que será, por exemplo, dos filhos do Thales, da Vitória, da Rebeca, dessas crianças. Eu tento imaginar como as coisas serão. Como as coisas serão. Sansão nasceu num tempo num tempo conturbado, e nós vivemos tempos conturbados da nossa história. Mas não é só isso. Sansão teve uma outra coisa muito interessante também na sua vida. Sansão começou muito bem, mas muito bem ele começa a sua vida. E às vezes nós iniciamos a nossa carreira cristã também de uma forma esplêndida, maravilhosa. Nós iniciamos correndo na carreira cristã como aqueles corredores de corrida curta de 100 metros. Mas às vezes nós nos esquecemos que a vida cristã é corrida de fundo, é maratona. Vida cristã é maratona, não é coisa que eu vou explodir e correr 100 metros e parar, como o Bolt faz, mas é algo que eu tenho que fazer perenemente, eu tenho que fazer diariamente, eu tenho que ir dia após dia e vencendo a etapas e vencendo momentos. Eu preciso aprender a fazer isso. Eu conversava com o Renato, meu irmão mais novo, e Renato se viu nos carros de combate no Rio de Janeiro, ali na Avenida Brasil. Ele me dizia que em determinadas corridas eles colocavam as marcações que ninguém conseguia entender. Você passou pelo exército, deve saber disso. Às vezes tinha 100 metros, lá na frente tinha 500, depois 300, e aí você nunca sabia, na verdade, quanto é que você estava correndo. E você corria aquilo ali, corria, e você nunca sabia. Só o indivíduo que estava marcando lá sabia o que eles estavam fazendo. Vida cristã, queridos, precisa ser feita dessa forma, tem que ser vivida dessa forma. Não adianta sair correndo desesperadamente, mas eu preciso sair e ser perene. Eu tenho que ter, eu tenho que ir numa velocidade constante, só indo constantemente que eu vou chegar até lá, não é assim, Miro? Não adianta Miro colocar 15 mil quilos no carro, no caminhão, não sei se é isso, não é? Mas não adianta colocar e sair daqui a 140 por hora que ele não vai chegar. Porque tem momentos em que ele vai ter que andar um pouco mais rápido, tem momentos que ele vai ter que diminuir, mas ele não pode parar para ir e voltar toda semana. Na vida cristã é a mesma coisa, é a mesma coisa. Nós não podemos parar, mas Sansão começou muito bem, mas depois Sansão ele deixou a se dominar pelo pecado. A Bíblia então nos diz que Sansão, depois quando Sansão cresce, é um adolescente, ele se desenvolve, ele se apaixona por uma mulher lá dos filisteus, né? E nos diz a Bíblia que ele então apaixonou-se por uma das filisteias. Ele então ele pede os seus pais que tomem aquela mulher para ser a sua mulher, e os pais não entenderam aquilo, mas era um plano de Deus. Deus então permitiu aquilo, ele casou-se com aquela mulher, e Sansão começou então a guerrear com aquele povo, através daquele seu casamento. Mas num determinado dia houve uma situação lá, e Sansão então perdeu a mulher, ele perdeu a casa, perdeu tudo, e a Bíblia então nos diz que a sua mulher e sua casa foram todos queimados, e Sansão então agora era um homem só, e Sansão perde o rumo da história. Sansão desce, nos diz a palavra do Senhor, e quando Sansão chega na cidade, Sansão se apaixona por uma mulher chamada Dalila.
Quando Sansão se apaixona por Dalila, Sansão começa agora a errar no seu alvo, naquilo que ele havia se colocado, que Deus havia proposto para a sua vida. Sansão nasceu, Sansão começou bem, depois ele foi dominado pelo pecado. Sansão realizou grandes coisas, Sansão fez grandes obras, Sansão fez muita coisa grande do ponto de vista humano, mas Sansão falhou no mais importante, que era guardar o seu coração. Quando Sansão enfrentou a primeira luta, Sansão então não guarda o seu coração, ele se perde no processo da vida. Irmãos, às vezes a nossa vida é do mesmo jeito. E é muito comum, às vezes você encontra pessoas que dizem assim: não vou na igreja mais. Por quê? Porque eu vivi tal coisa assim, e agora acabou. Como é que eu vou viver um negócio desse? Não, aconteceu um problema na minha vida, então eu não quero mais saber disso. Às vezes, naquele momento em que eu preciso guardar o meu coração, eu não guardo, eu não consigo guardar. E no primeiro momento em que Sansão foi provado, no primeiro momento quando Sansão foi então agora chacoalhado, nos diz a palavra de Deus que Sansão, ele não conseguiu guardar o seu coração. Ele se apaixona por uma mulher que não tinha nada a ver, uma mulher que na verdade não gostava dele, uma mulher que simplesmente queria descobrir o seu segredo, o segredo que Deus havia colocado no seu coração. Sansão se apaixona por uma mulher que só queria roubar este segredo, que queria tirar este segredo dele. E a Bíblia então nos diz que Sansão ficou eternamente apaixonado por aquela mulher. Mas quando ele se apaixona por aquela mulher, Sansão então começa a experimentar a sua queda. E a sua queda, ela é vertiginosa, infelizmente é vertiginosa. Sansão, quando ele se apaixonou por Dalila, quando ele então se entrega, quando ele dorme nos braços de Dalila, foi exatamente isso que o texto bíblico nos diz. Quando Sansão dormiu nos braços daquela mulher, ele então perdeu várias coisas. Ele perdeu a confiança dos seus pais. Os seus pais não mais confiavam nele, mas não foi só isso. Quando Sansão então entregou o seu segredo àquela mulher, Sansão perdeu sua condição de nazireu consagrado. Mas não foi só isso. Quando Sansão dormiu nos braços daquela mulher, Sansão perdeu a sua força divina. Mas não foi só isso. Quando Sansão dormiu nos braços daquela mulher, Sansão perdeu a sua visão, Sansão perdeu a sua liberdade, Sansão perdeu a sua vida. Se eu durmo nos braços de Satanás, se eu durmo nos braços da tentação, se eu durmo nos braços daquelas coisas que podem tirar a minha paz, eu vou perder tudo isso. Como Sansão literalmente perdeu. E quantas coisas boas nós temos perdido porque temos trilhado um caminho longe de Deus. Mas quais teriam sido as falhas de Sansão? Algumas, eu quero rapidamente enumerar algumas delas. Primeira falha talvez de Sansão, houve um momento em que ele confiou muito nas suas próprias forças, exatamente como nós fazemos. Nós somos assim. Nós achamos que nós podemos, a gente não fala isso para ninguém, mas nós somos assim. Então vamos combinar uma coisa, faz de conta que está somente eu e você aqui, só nós dois, nós estamos conversando. Quantas vezes nós agimos exatamente dessa forma? Eu não faço porque eu acho que eu posso fazer isso. Eu dou conta disso. Nós agimos exatamente desse jeito. Nós achamos que nós podemos fazer as coisas com as nossas próprias forças. E Sansão, quando ele entregou o seu segredo para Dalila, na verdade ele não tinha ideia de que ele não poderia fazer e realizar tudo o que ele fazia com as suas próprias forças. Por isso, Sansão falhou. Sem Deus só podemos contar com as nossas parcas forças, que são insuficientes para vencermos as tentações, os pecados e os embates da vida. Sem Deus nós nunca venceremos nada, nós sempre vamos perder sem Deus. Sem Deus nós podemos até viver uma vida aparentemente diante das pessoas muito interessante, mas lá dentro, no fundo, nós sabemos que nós não estamos corretos diante de Deus. Sem Deus nós sucumbimos diante dos nossos pensamentos, diante dos desejos dos nossos corações. Sem Deus eu não vou a parte alguma. Sansão achou que ele poderia fazer isso, por isso
Ele falhou quando ele confiou nas suas próprias forças. Mas não é só isso. Nem outros momentos que ele confiou em Deus, a sua vitória foi maior, a sua vitória foi verdadeira, se deu quando ele confiou em Deus. Então, nós precisamos confiar em Deus, precisamos confiar em Deus. Eu quero te desafiar essa noite, meu querido, a confiar no Senhor, a se colocar diante do Senhor, a deixar então o Senhor cuidar da sua vida. Você pedir então, Senhor, entra com a tua providência, porque eu não posso fazer nada pelas minhas forças. Eu só acho que eu domino, mas eu não consigo dominar. Eu não tenho domínio sobre as minhas próprias coisas. Eu não tenho domínio. Quantas vezes eu amanheço um dia de um jeito e quando chega a noite eu estou de outro jeito, porque eu imagino que o meu dia será de uma forma e quando chega no meio do dia as coisas mudam, porque eu não domino as circunstâncias. Eu não domino, por isso eu preciso depender do Senhor, preciso depender do Senhor, mas sempre, não como Sansão fez, momentos sim, momentos não. Mas há algo importante também que eu quero dizer sobre a vida de Sansão. Sansão, apesar dos seus erros, Sansão foi colocado na galeria dos heróis da fé. Mesmo apesar dos pesares, Sansão se arrependeu. E é interessante no texto que nós lemos, depois de 3 tentativas, na 4ª tentativa, Dalila então pergunta a Sansão, em que consiste a tua força? Sansão então, depois de não aguentar mais, Sansão estava enamorado, Sansão estava apaixonado por Dalila, e depois de 3 vezes Sansão enganar, dizer coisas não verídicas, não verdadeiras para Dalila, então ele chega e diz que a força dele estava nos seus cabelos, e assim que fosse rapado, ele perderia então toda a sua força. E então a Bíblia nos diz que ela então chama os homens, quando ele adormeceu, ela mandou rapar as 7 tranças de Sansão, e ele foi a sua derrocada. Eles rasparam, e depois que eles rasparam pela 4ª vez, nós lemos aí no texto bíblico, ela então grita, olha, os chefes dos filisteus subiram ao encontro, olha Sansão, olha os filisteus chegando aí. E quando Sansão então tenta se livrar das cordas, Sansão não consegue, porque ele havia dormido nos braços da tentação, ele havia dormido nos braços da sua paixão, e Sansão então foi apanhado, ele estava vulnerável, a sua força desapareceu, o Espírito Santo, o Espírito de Deus saiu dele, e Sansão então foi apanhado. E a Bíblia nos diz que não somente ele foi apanhado, mas ele teve também os seus olhos furados, e Sansão foi levado para Gaza, ele foi amarrado com 2 algemas de bronze, e ele ficava então girando moinho no cárcere. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te falar uma coisinha aqui. Eu trabalho no setor, lá na secretaria, que às vezes quando muda de governo, chegam chefes novos, eu adoro isso. E assim vem chefe de fora, vem gente de todos os lados, é sempre assim, não é? Então, as pessoas chegam, elas assumem, e aí quando as pessoas assumem um determinado posto, elas passam por você, e alguém até chegou a escrever isso, você é invisível. Às vezes as pessoas passam 10 vezes por você e nem te olham. Aliás, você vai em repartição pública, isso é muito comum, mas as pessoas nem te olham. E aí elas estão na força, elas estão lá em cima, elas mandam, elas comandam, e daqui a pouquinho, quando muda tudo, aí elas perdem o poder, e aí você encontra essa pessoa no dia seguinte, você encontra lá no pátio de forma diferente. É tão interessante isso, mas muito interessante, porque você encontra um dia ela está no poder, no outro dia ela está sem o poder. E quando ela está sem o poder, então ela é tão diferente, ela fica cabisbaixa. Quando ela não tem o poder, ela se entrega. E foi exatamente o que aconteceu com Sansão. Alguns até nem fazem isso, mas Sansão, ele se entregou. E a Bíblia diz que ele ficava girando um moinho lá no cárcere, mas o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo, logo depois de rapado. O que Sansão nos ensina? Sansão nos ensina que a verdadeira força vem somente de Deus, que a verdadeira vitória sobre o pecado, sobre as paixões humanas, só podem vir de Deus, só de Deus.
É muito difícil você se livrar de uma paixão humana, mas Deus pode te dar forças para você viver isso. Sansão nos ensina ainda, ela nos ilustra a vida de Sansão, que é a vida de cada um de nós, que pensamos que somos fortes, mas nós somos fracos, e nós temos que entender e temos que admitir isso. Mas não é somente isso. Sansão nos ensina ainda que apesar dos pecados, Deus nos ama e está sempre pronto a nos ajudar a vencer. Deus está sempre pronto a te ajudar a vencer as suas limitações, as suas dificuldades. Mas a vida de Sansão ainda nos ensina que estaremos na galeria dos heróis da fé, se sinceramente nos arrependermos dos nossos pecados e nos voltarmos para Deus. E foi exatamente isso que Sansão fez. Sansão se arrependeu, e Sansão, então, nos diz a Bíblia, o seu cabelo cresceu, ele foi colocado lá no templo de Dagon, debaixo do templo, e ele então perguntou o que tem, e disseram que tinham pilastras, e uma grande festa acontecia em cima, e nos diz a Bíblia, você pode ler isso no final do capítulo aí, Sansão se abraça naquelas pilastras, e ele então derruba as pilastras, e na sua morte ele matou mais gente do que propriamente na sua vida, mas Sansão foi escrito na galeria da fé, porque Sansão simplesmente voltou-se para Deus, ele entendeu que ele precisava voltar-se para Deus, e Deus restituiu a sua força, e o tomou para si. Queridos, deixa eu te falar uma coisa, a vida cristã, às vezes, as pessoas vendem imagens por aí, ideias de que vida cristã é festa, é muita alegria, é verdade. Mas nós temos lutas e nós temos que perseverar nessas lutas. Nós temos que aprender a passar por essas lutas. Nós temos que aprender a vencer essas lutas. Às vezes nós oramos muitos anos por um ente querido, nós oramos por um filho, nós oramos por um pai, nós oramos por uma mãe, nós oramos por uma família, anos e mais anos. Nós oramos por uma igreja, muitos anos, por muitos anos. E as coisas às vezes demoram a acontecer, mas Deus está agindo, Deus está trabalhando. Nós precisamos ser perseverantes se nós queremos ser inscritos lá na galeria dos heróis da fé. Precisamos ser persistentes. Deixa eu voltar lá àquela ilustração que usei no início, para encerrar. Lembre-se, a vida cristã não é corrida de tiro curto, de 100 metros, mas vida cristã é corrida de fundo, de perseverança. Então, se você estiver cansado hoje, se você estiver enfastiado hoje, continue correndo. Diminua o ritmo se for necessário, mas continue correndo, e você vai chegar no final, você vai chegar até a galeria dos heróis da fé. Você não pode parar, você tem que prosseguir. Portanto, prossiga para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. E esse alvo, ele precisa ser buscado incessantemente, intensamente. Meu desejo é que Deus possa te abençoar, que você possa entender que somente Cristo Jesus pode nos dar essa vitória, porque Ele a conquistou na cruz do Calvário, e para tanto eu preciso persistir, buscando, correndo, indo adiante, sem me preocupar com as paixões, sem deixar me prender e me deixar levar pelas paixões do mundo, mas eu preciso me colocar diante de Deus. Que Deus te abençoe, é meu desejo, que Deus possa falar ao seu coração e que Ele possa te fazer entender que nós temos muito que fazer, há muito que conquistar, mas precisamos prosseguir. Senhor Deus, nosso eterno Pai, nós te agradecemos, porque Jesus persistiu. Muito obrigado, Pai, porque desde a fundação do mundo, Deus estava em Cristo. Desde a fundação do mundo, já era o seu plano, ó Deus, de entregar o seu Filho para nos salvar. Desde o momento da criação, Jesus tem corrido, Jesus tem se dirigido, Senhor, para aquela pátria eterna. E no meio desse caminho, Senhor, Jesus desceu, Jesus encarnou, Jesus viveu, Senhor, neste mundo.
Jesus deu a sua vida por mim. Jesus morreu na cruz do Calvário por minha vida. Jesus ressuscitou. Jesus me deu a certeza, a segurança da vida eterna. E por isso mesmo, Senhor, eu quero te pedir nesta noite, que o Senhor nos ajude, Senhor, a continuarmos, a prosseguirmos na carreira cristã. Há muito ainda que conquistar, Senhor Deus. Nós não podemos nos prender, nós não podemos nos embaraçar, Senhor, no percalço com as pedras do caminho, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero te pedir, Senhor, que tu tires, Senhor, todas as pedras dos nossos caminhos, e aquelas que não forem possíveis serem tiradas, Senhor, nos ajude a transpô-las, nos ajude, Senhor Deus, a passar por elas, Senhor, ainda que saiamos machucados, Senhor, em algumas vezes, em muitas das vezes, Senhor, mas ainda assim nós queremos prosseguir, nós queremos ter a certeza, Senhor, de que chegaremos ao final da nossa jornada e seguros. Eu quero te pedir agora uma bênção especial, Senhor, por aqueles que estão presos, Senhor, a alguns embaraços do caminho. Liberta-os, Senhor, livra-os, Senhor, não os deixe, Senhor, cair, não deixe que fiquem parados, não deixe que fiquem perdidos, Senhor Deus, pelo caminho. Toma, Senhor Deus, também esta tua igreja, toma esta tua agência nas tuas mãos, Senhor. Há muito o que fazer, Senhor. Nós queremos transpor todos os obstáculos, nós queremos vencer, nós queremos viver na tua presença. Abençoa a tua igreja, Senhor, especialmente nesta semana que adentramos. Nós te pedimos, Senhor Deus, vitória sobre todas as nossas lutas, sobre aquelas situações que devemos resolver amanhã. Vá adiante, Senhor Deus, abra as portas, prepare, Senhor Deus, todos os caminhos. Toma, Senhor Deus, a tua igreja nesta semana, quando receberemos o pastor Lucas aqui no sábado e no domingo. Senhor, nós queremos entender de forma clara a tua voz. Toma o teu povo nas tuas mãos. Abençoe a comissão de sucessão pastoral. Abençoe a liderança da tua igreja. Abençoe, Senhor Deus, todas as pessoas que compõem a liderança da tua igreja. Fica conosco, Senhor. Leva-nos em paz. Dá-nos, pois, uma semana de graça e uma semana na tua presença. Nós oramos assim, agradecidos, e no nome de Jesus que vive e reina para todos sempre. Amém e amém, Senhor.